Momento de reflexão, sempre um tema consolador à luz da doutrina espírita. A mensagem de hoje é a respeito da passagem lá de Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, em que diz o evangelista que ao prosseguirem a jornada, ele, Jesus, entrou em certa aldeia e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Bom, a reflexão que a gente quer trazer aqui hoje é para que cada um de nós façamos uma análise da Marta e da Maria que existe dentro de nós. E além delas, porque elas tinham aqui um irmão, que apesar de não ser citado nesta passagem, aparece em várias outras, que é Lázaro. Então esta família de Betânia, a família que, diga-se de passagem, era muito querida por Jesus. Jesus tinha ali um carinho muito especial por esses três, ele deixa isso muito claro em várias passagens em que um ou outros aqui aparecem. Então essa família composta desses três irmãos tem muito a nos ensinar e, tirando aqui o espírito da letra, é bom dizer desde já que cada um desses três personagens, eles falam um pouco da nossa conduta, e eu vou trazer aqui mais agora para o movimento espírita, da nossa conduta enquanto membros desse movimento, e esta é a nossa intenção aqui hoje, de refletir como estamos agindo, qual o percentual de um ou de outro que existe em nós e que, de certa forma, norteia os nossos atos. Primeiro, a gente precisa destacar que não é legal essa ideia de achar quem estava errado na história, como a gente muitas vezes coloca Marta na condição de culpada, de errada, de alguém que deve ter um comportamento repelido do próprio movimento ou um movimento interno repelido. E eu gostaria apenas de perguntar, já que nessa possibilidade de Marta ser a grande equivocada, pegando a literalidade do texto, é bom observar que Marta era quem recebia Jesus em sua casa, era quem tinha ali a incumbência de hospedá-lo. E todos nós sabemos que quando se hospeda alguém, é natural que o dono da casa, que o responsável, que ele cuide de alguns detalhes essenciais. Como, por exemplo, naquela época não se tinha a facilidade que temos hoje de pedir comida pelo aplicativo ou de ligar e pedir algum fast food. Naquela época a comida era feita em casa. Então alguém tinha que fazer. Alguém tinha que cuidar dos preparativos. E esse alguém foi Marta. Então acusá-la de não ter interesse no que Jesus falava, me parece que não é o adequado. Apesar das poucas informações que nós temos, a gente precisa aceitar que o papel de Marta nesta passagem foi importantíssimo. E eu chego a acreditar que quando ela pede para Jesus para que lhe designe a ajuda da sua irmã Maria, talvez, aí já é uma suposição minha, é no sentido de que Maria, ajudando-a, ela poderia acabar a sua tarefa mais rápido e passar então a também ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas aí é apenas uma especulação da minha parte. Bom, William, se Marta estava certa ao fazer o que ela fazia, então Maria estava errada? Olha, eu também tento não pegar neste ponto, porque a gente já se sente tão bem ouvindo uma explanação, ouvindo uma orientação, vinda de alguém que tenha um conhecimento do Evangelho, que tenha um conhecimento espírita, ou de algum assunto que nos interessa, e que a gente muitas vezes abre mão de outras tarefas para apenas ouvir, para apenas contemplar, para aprender.
Imagine você estar diante de Jesus. Então não dá para simplesmente culpar Maria e dizer que ela agiu de maneira equivocada e que ela não podia ter feito aquilo. É totalmente compreensível essa conduta dela. Talvez nós também ficaríamos lá naquela mesma posição, sentada aos pés do Senhor. Então, qual que é a reflexão que a gente precisa trazer aqui? Marta representa aquela fé ativa. Maria, aquela fé passiva. Uma é aquela que se dispõe a fazer, a realizar, a cumprir determinadas tarefas. No próprio movimento espírita, a gente tem muitas Martas. E eu digo que essas Martas são essenciais. Por exemplo, as Martas da evangelização, que abrem mão de assistir às palestras, que abrem mão de alguns grupos de estudo para evangelizar. As Martas que trabalham nas cozinhas dos eventos espíritas, enquanto muitos outros assistem às palestras feitas por grandes conferencistas. As Martas que trabalham na recepção de alguns eventos ou da própria casa espírita são fundamentais. Então nós não podemos desprezar estas personagens. Mas a Maria também é importante. A Maria é aquela que senta para assistir, que necessita daquele conteúdo. Agora é bom dizer que há uma Maria e há uma Marta dentro de nós. E eu não preciso simplesmente abrir mão totalmente de uma em detrimento de outra. O nosso grande desafio é equilibrar estas duas personagens dentro de nós. Quem fez isso foi Allan Kardec. Allan Kardec, no primeiro momento, quando ele se depara com o fenômeno das mesas girantes, ele teve o comportamento de Maria. Ele sentava, observava as lições que os espíritos lhe traziam, refletia, pensava, mas depois ele tinha o lado Marta, o lado execução. Agora, quer dizer que quando Kardec para essa contemplação, esse aprendizado, ele fica só executando? Não. Kardec fazia esse movimento de vai e vem. Aprende e executa, aprende e executa. Este é o equilíbrio que nós precisamos. Saber discernir a hora que eu preciso aprender. Essa hora, na verdade, ela é o tempo todo. Nós precisamos aprender sempre. Mas eu digo a hora que a gente precisa parar. Parar tudo o que está fazendo, para sentar, ler um livro, assistir uma palestra, assistir um estudo. Este é o momento da gente concentrar naquilo que tem como possibilidade de aprendizado. Mas há momentos, meus amigos, que a gente precisa arregaçar as mangas. Não ficar eternamente na condição de aprendiz, esperando uma perfeição que ela só chegará se nós nos dispusermos a fazer algo como Marta fez. Então é o equilíbrio entre essas duas irmãs. Agora, há que se ter um cuidado, para que a gente não permita que o outro irmão, que eu não falei muito até agora, mas que traz uma lição também, que é o Lázaro. Lázaro, que não aparece nesta passagem, mas é aquele que supostamente estava morto e foi ressuscitado por Jesus. Simbolicamente dizendo, Lázaro representa aquele que não quer aprender e não quer executar. Por isso está, de certa forma, morto para a vida. E é isso que nós precisamos evitar em nós. Essa indisposição, essa vontade de se isolar, de fechar no nosso mundo ou no nosso túmulo, colocar uma pedra na frente ou fechar a porta e simplesmente dizer, este mundo não me interessa, não quero saber de estudar, não quero saber de fazer. Quero apenas atender aos meus próprios interesses. Se fizermos assim, estaremos nos isolando, tal qual Lázaro naquela ocasião. Então, meus amigos, é bom levar um outro ponto de Lázaro, do lado positivo, é de que nós também, em alguns momentos, necessitamos do descanso, necessitamos de um refazimento, que se dá em momentos em que nós até desvinculamos por alguns minutos, por algumas horas, e quem sabe nos permitimos, inclusive, sorrir, nos permitimos observar a natureza, observar as coisas, sem nos preocuparmos excessivamente, nem com aprendizado e nem com execução. Então é importante observar que em nós é importantíssimo dar espaço para estes três, mas com muito cuidado com o Lázaro, porque às vezes, nessa desculpa de que eu preciso descansar, nós, entre aspas, nos deixamos
paralisar. Fechamos em nosso mundo íntimo e simplesmente deixamos de viver, apesar de mantermos-nos sempre vivos. Viver aqui, é claro, no sentido simbólico da palavra, porque nunca deixaremos de viver. Mas quando nós não nos interessamos mais por aquilo que engrandece o espírito, nós poderíamos, repetir aqui o que nos diz Emmanuel, poderíamos nos considerar mortos-vivos. E este é um grande cuidado que deveremos ter sempre. Bom, espero que a mensagem de hoje tenha auxiliado, a gente refletir cada vez mais no Evangelho de Jesus, e me despeço de todos agradecendo pelo espaço, agradecendo pela oportunidade de compartilhar um pouco dos nossos estudos. E aqueles que acharem que essa mensagem pode ser interessante, que pode auxiliar outros, compartilhem, divulguem, assim nós estaremos cumprindo o que Emmanuel nos convida a fazer, que é a caridade para com o Espiritismo, que é a sua própria divulgação. Muita paz e até breve.